Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus nessa manhã? Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, meus amados, hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens no livro de Gálatas. E o tema dessa série é o Espírito Santo. Amém? Pelo jeito, eu vejo que vocês querem que essa série termine, que ninguém fez assim, brincadeira, né? Queridos, eu queria convidar você a já ir encontrando aí o texto de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Obrigado. Nós vamos ler do versículo 1 até o 18, o capítulo inteiro. E antes de você ir se colocando de pé, só queria também avisar que os pastores Jean e Ju, eles não estão aqui no nosso culto hoje, porque eles estão pregando num retiro de jovens casais lá em Guaratuba. Então, o Senhor tem agido através da vida deles, eles estão sendo bênção para aqueles casais lá. E aí foi incumbida a minha responsabilidade de poder trazer essa mensagem para vocês hoje mais uma vez. Eu iniciei essa série, né, e agora vou encerrar. Então, um privilégio muito grande. Conforme se for encontrando Gálatas 6, se coloque de pé, por gentileza, para que a gente possa honrar a palavra de Deus. Se porventura você não trouxe a sua Bíblia, o texto vai estar no telão. Amém? Então vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que estão circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse tempo, Senhor, por essa manhã, pelo dia que se chama hoje, Senhor, no qual, mais uma vez, as tuas misericórdias se renovaram sobre nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua graça nos alcançou, Senhor. A tua palavra, Senhor, é viva e eficaz.
Nos ajuda nessa manhã, Senhor, a compreendermos a Tua vontade, o Teu propósito, e que o Teu Espírito Santo encontre liberdade em nós e através de nós, Senhor, para cumprir tudo aquilo que está estabelecido para esse dia na vida dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, Senhor. Edifica a Tua igreja, Senhor, santifica a Tua noiva, nos encontra, Senhor, preparados para o grande dia que nos encontraremos contigo, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Queridos, aqui no capítulo 6, Paulo está encerrando essa carta aos Gálatas. Então, um pouco do contexto é que já ali no finalzinho do capítulo 5, ele vai falar sobre a vida no Espírito, sobre vivermos no Espírito e não satisfazermos as vontades da nossa carne. Então ele vai também falar sobre o fruto do Espírito no final do capítulo 5. E aí ele entra aqui, trazendo o capítulo 6, né? Para nos falar sobre a questão daqueles que são surpreendidos em algum pecado, meus irmãos. Então, ali no versículo 1 nós lemos isso. Essa questão de que quando alguém peca, Paulo vai dizer que essa pessoa ela precisa ser restaurada com mansidão. Nós que somos espirituais, Paulo fala assim aos Gálatas, vocês que são espirituais, devem restaurá-lo com mansidão. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Paulo está falando aqui sobre o fato de sermos surpreendidos em algum pecado. O pecado na nossa vida, o deslize, o desvio da vontade de Deus para nós, na verdade, ele precisa ser algo que não é uma prática, mas é uma coisa que nós nos pegamos sendo surpreendidos no sentido de não convivermos de forma contínua, de forma que venha a fazer parte do nosso dia a dia no pecado. Então isso é a primeira coisa que nós precisamos entender. O pecado ele não pode fazer parte do nosso cotidiano. Nós não precisamos e não devemos estar acostumados com o pecado. O pecado ele é uma falha, ele é um desvio. É algo que acontece e que nós não devemos permanecer. Alguns pecados eles são evidenciados de forma externa, outros de forma interna, né? Nós podemos pecar contra alguém, agredindo alguém verbalmente, agredindo alguém fisicamente, mas tem pecados internos que nós podemos escondê-los de certa forma, e as pessoas elas não conseguem enxergar isso com tanta facilidade, né? A inveja, a raiva, muitas vezes ela fica contida, várias situações, né, que não são externadas, mas aquilo está ali no nosso coração. Então, Paulo está dizendo que se nós encontramos algum irmão surpreendido, né, esse irmão foi, de repente pecou, nós precisamos, nós que somos espirituais, Paulo aqui profetizando sobre a nossa vida, amém? Profetizando nós que andamos no Espírito, como ele vem dizendo ali no capítulo 5, nós precisamos restaurar esse irmão. Então, essa restauração, meus irmãos, ela é um processo. É um processo. E hoje em dia, na nossa forma moderna de viver, ou pós-moderna, como alguns dizem, todos os processos, eles geram para nós uma certa ansiedade, um certo estresse. Nós temos uma dificuldade muito grande de permanecer no processo. Quando nós iniciamos algum processo, nós não vemos a hora já de finalizar, de chegar ao final daquilo que foi iniciado. Mas vocês já devem ter percebido na caminhada de vocês que a nossa vida ela é feita de processos. Nossa vida ela acontece um processo atrás do outro, após o outro. As situações elas não se resolvem da noite para o dia. Então aqui Paulo está falando que nós que somos espirituais, nós que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós que andamos no Espírito, nós precisamos restaurar o nosso irmão. E essa restauração, na maioria das vezes, não vai ser algo simplesmente de nós darmos um tapinha no ombro do irmão e dizer, olha,
Você está fazendo isso errado, eu acho que você deveria mudar. Quando nós realmente nos inclinamos sobre a situação de algum irmão e nós amamos ao próximo, é necessário se envolver com a situação. É necessário se debruçar sobre essa situação. E o amor, ele é muito mais do que um sentimento, ele é muito mais do que uma emoção, ele é uma decisão. E aquele que ama, corrige. E na grande maioria das vezes, quando alguém está em algum pecado, precisa ser corrigido, repreendido, exortado. Então isso vai revelar o coração desse irmão, se ele está disposto a viver um processo de restauração. Esse processo pode levar dias, pode levar semanas, pode levar meses, pode levar anos, dependendo do que for. Então Paulo aqui vem dizer isso no versículo 1. Se encontrarmos alguém em pecado, nós devemos restaurar essa pessoa. E aí ele também vai dizer no final do versículo 1 que nós não podemos se deixar levar pelo pecado cometido. Aquele pecado cometido, ele pode nos influenciar de alguma maneira e nos levar a pecar também. Eu queria ler um texto com vocês que está lá no livro de Judas. É uma carta bem curta antes de Apocalipse, é o livro antes de Apocalipse, a carta de Judas. É Judas o outro, tá? Não é Judas que traiu Jesus. Então nós vamos ler do versículo 17 até o 23. Diz assim: Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, prestem atenção, nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Amém? Orando no Espírito Santo, orando em línguas, orando, conversando com o Senhor, até aquele dia em que não estaremos mais nessa terra, mas estaremos eternamente com o Senhor. E aí ele continua no versículo 22, tenho compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-os, arrebatando-os do fogo. Vocês sabem qual fogo é esse? A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então aqui Judas está falando para nós ajudarmos ao próximo, quando alguém é encontrado em pecado, assim da mesma forma como Paulo. Mas, todavia, precisamos odiar até a roupa contaminada pela carne. Não podemos nos deixar ser levados pelo pecado do próximo. Sabe, quando um pastor vai restaurar um irmão que, por exemplo, cometeu adultério, traiu a sua família, a sua esposa, e aí começa a ser tentado também a ter a mesma prática. O diabo, ele é estrategista em formar armadilhas e ciladas. Mas nós temos o Espírito Santo, por isso que Judas vai dizer nesse texto que precisamos orar todo o tempo no Espírito, para que também não venhamos a ser tentados naquilo que estamos ajudando um próximo a resolver na sua vida, nos processos da restauração. Versículo 2, aqui de Gálatas, vai continuar, no capítulo 6. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo.
Sabe, nós precisamos olhar para a obra de Jesus na cruz e ajudarmos aquele que está fraquejando. É nosso papel como irmãos mais velhos, é nosso papel como aqueles que já estão andando no Espírito, ajudarmos aqueles que ainda andam na carne a cumprir a vontade do Senhor. Tem um texto que fala sobre o que Cristo faz com aquele que é fraco, com aquele que ainda não está conseguindo levar o seu próprio fardo, como aqui diz no versículo 2 de Gálatas. Mateus capítulo 12. Vamos abrir lá. Mateus 12. Vamos ler do versículo 15 até o 21. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiam, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. E aqui está falando do próprio Jesus. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Versículo 20, presta atenção. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança, meus irmãos. Que texto tremendo, que revela o caráter de Cristo e aquilo que Ele espera que nós façamos. Tudo bem, pode deixar. Obrigado. Ele revela o caráter de Jesus para nós. Revela como que nós precisamos fazer para carregar os fardos uns dos outros, aqui como Paulo está falando aos Gálatas. Sabe, meus irmãos, falando sobre esse carregar de fardos, essa tarefa de ajudarmos uns aos outros, ela não é uma tarefa somente dos pastores, seja do refúgio, ou seja de alguma outra congregação. Ela não é uma tarefa somente dos líderes de em casa. Ela não é uma tarefa somente dos discipuladores. É para todos os que vivem no Espírito. Paulo aqui está falando sobre andar no Espírito. Aqueles que vivem no Espírito de Deus já não vivem mais para si mesmos, mas vivem para cumprir a vontade de Deus. Então, quando oportunidades se apresentam a nós para anunciarmos as boas novas e praticarmos boas ações que refletem o caráter de Cristo, nós precisamos entender que podemos e devemos nos inclinar nessa direção. Quando alguém diz para você que está com alguma dor, alguma enfermidade, você pode pedir para o teu pastor orar, para o teu líder de em casa orar, você pode pedir para o teu discipulador orar, isso é tudo saudável, é bênção. Mas ore você também. Se mova no Espírito de Deus, nos dons que o Senhor derramou sobre a tua vida. Isso é carregarmos os fardos uns dos outros. Não seja aquele que só recebe. Não seja só abençoado. É bom ser abençoado. Seja um abençoador. Seja aquele que compartilha as dificuldades dos irmãos. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Sabe? Mateus 28. Vocês conhecem bem esse texto. Eu vou ler aqui também. Rapidamente. Versículo 18 ao 20 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Estarei com vocês até o fim dos tempos. Esse texto da grande comissão, ele não é somente para pastores, líderes, discipuladores. São para todos os discípulos de Jesus. São para todos aqueles que precisam manifestar o caráter de Cristo na terra.
Paulo fala aqui no versículo 2 sobre cumprir a lei de Cristo. Qual que é a lei de Jesus? Qual é a lei de Cristo? O que isso fala conosco? Mateus 22. Vai falar sobre o próprio Cristo dizendo qual que é o resumo ou o maior mandamento que ele nos deixa. Mateus 22, 34 ao 40 fala o seguinte: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, os religiosos se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Paulo nos incentiva a cumprir a lei de Jesus, a manifestar o caráter de Jesus nas nossas ações do dia a dia, na nossa casa, manifestar o caráter de Cristo, amando ao próximo. Pode ser que porventura você ame mais aqueles que estão fora da sua casa do que estão dentro da sua própria casa. Mas o Senhor nos chama para amarmos o Senhor acima de todas as coisas, e a partir do nosso laço de relacionamento familiar, e crescendo como se fosse uma espiral da família saindo para fora, da esposa e dos filhos, alcançando o lugar onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, nas ruas, e então todas as nações da terra. Esse é o papel do cristão que deseja cumprir a lei de Jesus. Então Paulo vai ali, a partir do versículo 3, falar um pouco mais sobre termos um conceito elevado sobre nós mesmos, Paulo diz: olha, ninguém tem um conceito elevado. Ninguém olhe para você mesmo e se compare com o outro e comece a ter orgulho, soberba no coração, achando que você é melhor. Mas aqui Paulo vai nos ensinar que nós temos esse orgulho, nós temos essa imagem distorcida de quem nós mesmos somos, é um auto-engano. Nós estamos nos sabotando, nós estamos nos enganando quando nos comparamos com outras pessoas e nos achamos superiores àquelas pessoas. Nós precisamos examinar os nossos atos a partir de nós mesmos. Será que hoje eu estou sendo um homem melhor do que eu fui ontem? Que amanhã eu possa ser um homem melhor do que eu fui hoje? Isso é nós podermos olhar para nós mesmos, fazermos uma autoanálise, para aí então podemos avançar em cumprir a vontade de Deus. Paulo vai falar também aqui, no final do versículo 3, cada um é responsável pelos seus atos. A gente tem uma facilidade muito grande de ouvir uma palavra como essa, uma ministração, uma mensagem, e nós começarmos a pensar em outras pessoas, em terceiros. Nossa, como tal pessoa precisava ouvir isso que o pastor está falando. Queria que ele estivesse aqui, que bom que você tem esse desejo, mas vamos alinhar, vamos sintonizar, para quem é da época do rádio, um pouquinho melhor esse chiado aí nos teus pensamentos, no nosso coração. Vamos sintonizar com aquilo que Deus quer. Nós somos responsáveis pela nossa própria vida, pelos nossos atos. Precisamos olhar o que temos feito, termos essa autocrítica, essa autoanálise. O que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu estou me enganando? Será que eu estou me auto-sabotando?
Será que não tem coisas ocultas ainda no meu coração? Será que as minhas atitudes ainda não estão de acordo com aquilo que Deus espera? É isso que Paulo vem falando aqui em Gálatas 6. O homem carnal, aquele que não anda no Espírito, culpa os outros pelo seu pecado. O carnal culpa os outros pelo seu pecado. Ele olha para as situações da sua vida, aquilo que vai acontecendo, e ele diz: não, eu sou assim porque meu pai fez isso comigo. Não, eu sou assim porque aquele pastor fez isso comigo. Eu sou assim porque meu chefe fez isso comigo. Não. Nós precisamos andar no Espírito. Eu estou fazendo isso porque eu estou manifestando obras da carne, em vez da obra do Espírito. O Espírito está disponível para mim, para que eu possa ser transformado pelo poder dEle, em mim, através de mim. Aí o versículo 6 parece que está fora do contexto aqui no capítulo. E Paulo vai dizer assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Mas na verdade isso aqui está totalmente contextualizado com o que Paulo estava querendo dizer. Ele vem falando sobre carregarmos os fardos uns dos outros. E aí parece que eu vou estar legislando em causa própria aqui, mas não é, eu estou legislando para abençoar a tua vida, meu irmão, nessa manhã. É isso que eu mais desejo aqui. Que você possa aprender a andar no Espírito, naquilo que o Senhor tem disponível para nós. E aí Paulo diz: olha, compartilhe as coisas boas com aquele que te instrui na palavra. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós estamos aliviando o fardo daqueles que nos lideram, abençoando a vida deles. Tem tantas formas de fazer isso, não é só com recursos financeiros. O que de bom tem acontecido na tua vida, porque alguém tem te instruído na palavra de Deus? Seja grato a essa pessoa, de alguma maneira. E eu oro para que nessa manhã nós sejamos criativos na nossa bondade com relação a isso. Sabe? Eu, essa semana, estava refletindo um pouquinho sobre essa mensagem e eu me peguei, infelizmente, para vergonha minha, me comparando comigo mesmo. Hoje, eu já fui muito mais bondoso e generoso em alguns sentidos. E aí eu me peguei pensando assim: minha vida está tão corrida, eu tenho tanta coisa para fazer. Mas eu já fui muito mais bondoso com aqueles que compartilharam a palavra comigo, ou compartilham. Tinha momentos que, no dia de verão, eu lembro que o pastor Jean trabalhava na Gadot Guitars, né? Fabricando lá os violões, regulando instrumentos. E estava quente, ele trabalhava num galpãozinho assim pequeno. E era calor lá dentro, né? E aí eu passava em algum lugar, comprava um picolé, um sorvete bem rapidinho e levava para ele tomar um picolé. Compartilhar as coisas boas. Sabe? A gente precisa aprender a ser bom. E não tem como nós sermos bons se não olharmos para Jesus e não andarmos no Espírito. O carnal não consegue ser bom. O homem carnal não consegue ser bom nem com a sua própria esposa. O homem carnal só consegue procurá-la quando tem uma segunda intenção, que é satisfazer os seus desejos. Mas o homem espiritual edifica a esposa, porque sabe que é a parte mais frágil. O homem espiritual tenta surpreendê-la, alegrar o coração dela. E essa semana eu me peguei em falhas, em vários sentidos. As demandas do ministério, do pastoreio, do trabalho. Às vezes roubando situações que eu deixei de fazer lá atrás. A gente precisa fazer essa autoanálise, meus irmãos. Eu espero que o Espírito Santo esteja ministrando o coração de cada um aqui.
Seja criativo em ser generoso. Nós precisamos ser intencionais nisso. E aí, a partir do versículo 7, Paulo vai começar a falar sobre a questão da semeadura, né? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Olha, de Deus não se zomba. Não ache que você vai semear alguma coisa na carne, alguma atitude grosseira, de gritaria. Não ache que você vai semear aquele teu dedo levantado no trânsito para alguém que te fechou e você vai colher alguma coisa boa. Não ache que você vai semear, ficar escutando músicas que não agradam a Deus com letras profanas o tempo todo, e isso vai trazer algo de bom para você. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso vai colher. E aí Paulo vai começar a explicar isso. Olha, gente, o Senhor tudo vê. Nenhum dos nossos atos eles passam despercebidos para Deus. Vocês sabem que a natureza manifesta as obras do Senhor, né? O Dag é engenheiro agrônomo, ele sabe que se alguém, e muitos aqui sabem também de forma prática, se você plantar um pé de milho, não vai nascer arroz daquele pé de milho, certo? Se você plantar uma árvore frutífera, um pé de pêssego, ele não vai dar uva. Então por que a gente planta coisas que não são boas e simplesmente acha que não vamos colher aquilo que não é bom? Nós precisamos aprender a mudar a nossa semeadura, meus irmãos queridos. Nós precisamos começar a semear coisas boas para colhermos coisas boas. Isso é andar no Espírito. Porque aí Paulo vai dizer que se nós plantarmos no Espírito, nós colheremos vida eterna. Que incrível, gente. Nós podemos plantar coisas aqui, nessa terra passageira, da qual somos peregrinos. Nós podemos plantar coisas aqui e colher na eternidade. E aí, voltamos de novo à palavra do processo, porque tudo são processos, e muitas vezes nós plantamos algumas coisas na terra, e nós queremos arrancar já o fruto, o resultado daquilo que acabamos de plantar. Muitas vezes, na maioria das vezes, a boa recompensa não está aqui. A boa recompensa não é levar um tapinha nas costas e dizer muito bem. A boa recompensa é ouvir naquele dia: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a boa recompensa. Precisamos andar no Espírito, meus irmãos. Sementes para a eternidade são um devocional. Você sentar lá na tua cadeira, no teu sofá, na tua mesa, ter o teu tempo com Deus, ler a palavra, não porque o teu pastor manda, mas porque você ama o Senhor. Se o teu pastor te mandar, você vai cansar de fazer 1 hora. Se o teu discipulador mandar e a gente pede, a gente não manda na vida de ninguém. Pode ser que você não faça. Mas se você ama a Deus, aí você faz. E é diferente, é totalmente diferente. Nosso tempo com Deus é uma semente aqui, que plantamos aqui para a eternidade. Está sendo plantado no nosso espírito. E vai trazer o fruto. E mais, o reino de Deus vai crescendo e avançando com essas sementes boas que vamos plantando. Mateus 13 fala um pouquinho sobre o reino de Deus e como que ele funciona. Mateus 13:31 diz assim: e contou-lhes outra parábola,
O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. Uma atitude pequena no espírito pode trazer grande bênção para outros, além de você mesmo. Assim como essa árvore de mostarda, que os passarinhos podem usufruir porque alguém plantou. Quem planta alguns tipos de árvores sabe que nunca vai colher do seu fruto, porque certas árvores até crescerem, começarem a produzir, já se foi uma vida humana, né? Isso precisa nos ensinar algo. Muitas coisas que plantamos podem demorar para frutificar, mas frutificarão se forem plantados no Espírito. Versículo 9, Paulo vai dizer então para a gente não se cansar de fazer o bem. Sabe? E eu penso e acredito que se Paulo assim, olha, não, né, ele vai dizer ali, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. A verdade é que aqui Paulo está nos alertando mais uma vez para os processos da nossa vida. Ele está dizendo que é possível se cansar plantando no Espírito. Que é possível desanimar plantando no Espírito. Mas, se fizermos e vivermos os processos da nossa vida, o Senhor vai ser glorificado. Temos cantado, né? Algumas canções que falam sobre isso. Eu quero ler esse texto de Abacuque porque eu acho ele fantástico. Sobre os processos, sobre nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Abacuque 3,17 diz assim, olha, o Senhor, o seu Deus, aqui. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos. Então, aqui o profeta falando sobre isso, olha, ainda que eu não veja as situações acontecendo, mesmo assim, exultarei no Senhor. Mesmo assim, glorificarei o Senhor. E aí o texto vai continuando, meus irmãos. E lá no versículo 10, ele vai falar para nós não perdermos a oportunidade de fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Paulo vai nos ensinar então que nós precisamos aprender a fazer esse bem uns aos outros. Continuar manifestando o caráter de Cristo. Não só para aqueles que nos ensinam na palavra, mas também para os nossos irmãos. Paulo vai recomendar, Paulo vai falar sobre isso. E devemos fazer o bem. Sabe, e eu continuo dizendo, precisamos ser criativos na nossa forma de fazer o bem uns aos outros. Que o Senhor nos dê essa criatividade. Mas eu te digo uma coisa, fazer o bem dá trabalho. Para você fazer o bem, você vai ter que se inclinar em direção àquilo. Você vai ter que dizer não para certas coisas. E olha, ouso dizer que essas certas coisas, na grande maioria, são as obras da carne na nossa vida. Você vai ter que dizer não para a preguiça. Você vai ter que dizer não, talvez, para uma refeição que você não vai poder comer. Você vai ter que dizer não para o teu corpo físico fazer um pouquinho de força e ajudar na mudança de algum irmão, né?
Tem uns aí que eu já estou em crédito, que já ajudei a fazer 6 mudanças. O Rubens também. A gente ajuda alguns aí bastante com mudança, né? Tem que abrir o ministério das mudanças. Então que a gente seja criativo em ajudar o próximo. Sabe? Que o Espírito gere isso em nós. Isso não é possível. Presta atenção, isso não é possível de ser feito se for na força do braço. Só é possível pelo Espírito de Deus. Sem o Espírito Santo em nós e vivendo pelo Espírito, jamais conseguiremos manifestar a obra de Cristo. Versículos 11, Paulo vai começar a falar, né? Aqui, provavelmente tinha um escriba, um amanuense, escrevendo essa carta para Paulo. E aí então o versículo 11, ele diz, olha, vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho, né? Paulo, ele está aqui pegando essa carta aos Gálatas e ele mesmo está escrevendo, dizendo, olha, meus irmãos, eu estou me inclinando e eu mesmo estou dando essas recomendações para vocês. Da seriedade que é o assunto que Paulo vai falar, né? Nós começamos essa série falando lá sobre aqueles que Paulo amaldiçoou se viessem pregar um evangelho diferente. Porque só existe um evangelho, certo? O evangelho verdadeiro. Então Paulo aqui, ele vai continuar isso, ele vai dizer, olha, esses caras aí que estão aparecendo no meio de vocês, eles só querem mostrar uma aparência exterior. Eles querem causar uma impressão boa exterior, levando vocês a se circuncidar, levando vocês a terem uma marca no corpo, para dizerem que estão cumprindo a vontade de Deus. Mas isso é engano e mentira. Paulo está dizendo. Eles só querem causar uma boa impressão. E sabe por quê que eles querem que vocês se circuncidem? Porque eles têm medo da perseguição por causa de Cristo. Meus irmãos, isso precisa entrar no nosso coração para nós entendermos que quando nós vivemos o evangelho verdadeiro, o único evangelho, nós vamos incomodar muita gente. Haverão perseguições, isso não é profecia do caos, isso é Bíblia. Sabe? As pessoas talvez não gostem de algumas atitudes que você tenha. Sair daquela rodinha de piada é o de menos, mas por aí vai. Sair de grupos que não agradam a Deus, vão trazer algumas nomeações, algumas palavras de exclusão para a tua vida. Você não ter um celular com a idade que você deveria, talvez, aguardar um pouquinho mais, como um adolescente, um jovem. Vão trazer perseguições, vão chamar você de estranho, de esquisito. Isso eu estou falando de coisas que, no nosso contexto, mas Paulo aqui está falando desses falsos apóstolos que vinham e se implantavam no meio da igreja, tentando causar divisão, que na verdade eles tinham medo da perseguição por causa da cruz de Cristo. A intenção deles não era semear na vida dos Gálatas, mas na vida deles mesmos. Eles queriam se orgulhar. Estavam semeando para o próprio orgulho. Eles queriam se orgulhar por estarem subjugando aqueles irmãos a tal ponto deles fazerem uma marca nos próprios corpos. Talvez para dizer depois, olha lá, tudo se circuncidaram porque a gente mandou. Essa era a intenção do coração desses homens. Eles não tinham nada com a cruz de Cristo. Mas Paulo vai falar a partir do versículo 14. Ele diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo.
Paulo aqui dizendo que ele estava crucificado com Cristo. O mundo para ele já não tinha mais peso de força. Ele estava pendurado na cruz, andando no Espírito, cumprindo a vontade de Deus. Sabe? Como aquilo que Jesus fala lá em Lucas, capítulo 9, para aqueles que desejam segui-lo. Lucas 9, 23, diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, é um convite, não é uma obrigação. Jesus está dizendo: se você quiser me acompanhar, se essa é a tua vontade, se você quer que eu faça parte da sua vida, se você deseja a vida eterna, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a ganhará, a salvará. Esse é o convite de Jesus para nós. Nos pendurarmos na cruz, para o mundo, para os seus prazeres, e vivermos no Espírito. Paulo vai dizer que nós precisamos viver como novas criaturas. De nada vale ser circuncidado ou não, versículo 15, o que importa é ser uma nova criação. É uma nova forma de agradar a Deus. O que eu fazia antes eu já não faço mais, porque eu sou uma nova criatura. O Senhor me encontrou. Eu agora ando no Espírito e não mais na carne. Versículo 16, Paulo vai dizer: paz e misericórdia. Paz e misericórdia. Em hebraico, paz é shalom. Vem de uma plenitude. É uma paz que o mundo não pode dar. Nós podemos no mundo, nesse mundo tenebroso, nós podemos aqui nessa terra passageira, temos tudo que for de melhor. A melhor casa, o melhor carro, a conta bancária mais recheada, um iPhone 17. Não foi engraçado, né? Glória a Deus, então significa que a unção de Deus ainda permanece. Pior se fosse engraçado, né? Piorou agora. A paz de Deus, o shalom de Deus, não é igual ao que o mundo dá. Você pode ter tudo isso que eu falei, mas o mundo não vai te dar paz. É impossível vivermos a paz que Cristo dá para aqueles que recebem o seu convite de segui-lo, de tomar a cruz todos os dias e segui-lo. Só Ele pode dar essa paz verdadeira. Só o Espírito Santo. Isso vem de graça. Mas custou tudo para Jesus. Para nós é de graça. Paz e misericórdia. Misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecemos, certo? Não recebermos aquilo que merecemos. Merecíamos ser condenados. Merecíamos o quê em resposta aos nossos pecados? Uma vida eterna separados do Senhor, mas a misericórdia dele nos encontrou. Não fomos nós que achamos Deus, Ele nos achou. Ele nos encontrou, Ele nos resgatou pela sua misericórdia. Versículo 17. Paulo vai dizer assim: sem mais, que ninguém me perturbe. Paulo era ousado. Olha, sem mais, não me enchas paciência, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Não tenho coragem de dizer isso ainda.
Impossível. Trago em meu corpo as marcas de Jesus, Paulo fala. Você sabe quais marcas eram essas? Vamos abrir lá, é o último texto que eu quero ler com vocês nessa manhã. 2 Coríntios capítulo 11. Segunda Coríntios capítulo 11, vamos ler a partir do 23. Diz assim. Está falando desses falsos apóstolos, tá? Também que estavam infiltrados lá em Corinto, assim como em Gálatas. Diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. Exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Se você tem curiosidade, procure em casa, dê um Google lá e veja como que funcionava isso. Ser chicoteado e ser golpeado com varas naquela época. Uma vez fui apedrejado. Atos fala isso. Paulo foi apedrejado e jogado para fora dos portões da cidade como se estivesse morto. E não era brita, tá? Era pedra mesmo para matar. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Meus irmãos do céu. Você já pensou para ficar 5 minutos exposto à fúria do mar? Você já viu algum vídeo do mar em fúria? Um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios. Não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião naquela época, tá? Era viajando a pé e a cavalo. Perigos de assaltantes. Perigos dos meus compatriotas, né, os judeus. Perigo dos gentios, aqueles que não conheciam o evangelho. Perigos na cidade. Perigos no deserto. Perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Aqueles que se dizem irmãos, mas na verdade não são. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Essa era a vida de Paulo, as marcas de Cristo que ele carregava com ele. O Senhor deseja que nós possamos viver processos que tragam marcas na nossa vida. Não precisamos fisicamente mais ser crucificados para herdarmos a salvação. E nada do que nós façamos pode nos roubar a salvação. A salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. Mas as nossas obras vão evidenciar a nossa salvação. Vão evidenciar verdadeiramente se andamos na carne ou andamos no Espírito. É isso que nos faz sermos diferentes de um clube. A sua noiva, a sua igreja invisível. A igreja de Cristo não tem placas. A igreja de Cristo se santifica. A igreja de Cristo leva as marcas de Jesus. Paulo vai dizer que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o nosso espírito. Precisamos de graça do Senhor no nosso espírito para podermos andar no espírito.
Eu quero convidar você a ir se colocando de pé. Eu tenho um apelo para fazer nessa manhã para nós. E o apelo é para todos aqueles que têm andado na carne, para todos aqueles que querem abandonar essas práticas, para todos aqueles que desejam ser cheios do Espírito Santo, para todos aqueles que desejam viver os processos que Deus tem para nos aperfeiçoar e amadurecer. Meu apelo é para nós nessa manhã. Meu apelo é para que você saiba que o Espírito de Deus está disponível para nos fortalecer nas nossas fraquezas. Porque quando somos fracos, reconhecemos que somos fracos, então o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Esse é o fechamento de uma série que fala sobre o Espírito Santo. Pode ficar com os teus olhos fechados, não precisa ficar com os olhos abertos. Só preste atenção no que eu estou te dizendo. Esse é o fechamento dessa série do Espírito Santo. O Espírito está disponível para nós. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas nessa hora. Aqueles que são batizados no Espírito Santo, enchidos por esse Espírito. Em nome de Jesus. Vamos buscar o Senhor, vamos ter um tempo. Se você já ora, comece a orar. Se você quer receber o enchimento do Espírito Santo, peça isso ao Senhor nessa manhã. Se você deseja dar um passo de fé, talvez quer receber esse enchimento do Espírito, eu quero convidar você a vir até aqui na frente. Ou você que deseja receber outros dons do Espírito Santo. Talvez você queira começar a se mover nos dons de cura, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Você queira mais do Espírito, você queira caminhar na vida do Espírito. Quero dizer que a plataforma aqui está aberta para você. Todos os que são sedentos e famintos. E se você não tem o desejo de avançar na vida do Espírito, tudo bem, você pode ficar no teu lugar. Mas então já comece a orar em línguas, interceder por aqueles que virão. Fique com seus olhos fechados. Vamos orar ao Senhor. Enquanto nós oramos, você pode vindo aqui para frente, se assim você desejar. Pode dobrar os teus joelhos, pode ficar de pé, pode se jogar no chão. Há liberdade nesse lugar. Aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Senhor vai te visitar nessa manhã. O Senhor vai encher a sua vida com a presença dEle nessa manhã. Senhor, colocamos a nossa vida, Senhor, mais uma vez diante de Ti, Senhor. Confessamos, Senhor, as nossas falhas, as nossas culpas. Confessamos, Senhor, aquilo que tenta nos afastar de Ti, Senhor. Em muitas coisas, Deus, temos andado na carne, Senhor. Na falta de paciência, na falta de perdão, na imoralidade sexual, Senhor, na impureza, na lascívia, na mentira, no engano, Senhor, na fofoca. Nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que temos feito que tem entristecido o Teu Espírito em nós. Espírito Santo, se a Tua chama está diminuída em nós, nós queremos colocar toda a nossa vida diante de Ti. Que a Tua graça seja com o nosso espírito nessa hora. Vem nos encher, Espírito Santo, nessa manhã. Vem nos encher da Tua presença, da Tua glória. Nós te damos liberdade, Senhor.
Vem sobre cada um aqui, Senhor, com poder, com graça, com unção. Aqueles que sentem em direção do Senhor, você que é líder dessa casa, é um discipulador, é um líder em casa, é um pastor, você pode orar por essas pessoas, se assim você desejar. Eu quero deixar esse momento aberto, enquanto os irmãos vão ministrar uma canção. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Temos tempo, não sinta pressa. Às 11h30 nós vamos encerrar, mas aqueles que desejarem ficar aqui vão poder fazer isso. Às 11h30 eu farei uma oração para nós encerrarmos. Mas não se preocupe com o tempo nessa hora.